Hoje eu quero conversar com você, profissional da saúde. Minhas conversas são sempre com vocês, profissionais da saúde. Vocês, biomédicos, biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, odontologistas. Isso, com vocês, sempre. Eu quero mostrar para vocês essa profissão. Se você ainda não conhece, te mostrar o quanto ela é boa. E se você já conhece, te convencer a vir trabalhar para esse mundo. Sim, estou falando de assuntos regulatórios, responsabilidade técnica. Eu acho uma coisa super viável para nós, profissionais da saúde. Eu tenho falado em vários vídeos sobre o que é ser um responsável técnico, o que eu faço quando eu chego lá. Tudo isso para mostrar para você que muitas das coisas a gente já aprende na faculdade, já é ensinado para nós quando estamos lá na faculdade, e a gente tem só que aplicar no nosso dia na profissão. Então, eu quero mostrar esse lado bom para você. E hoje eu quero te falar sobre as aulas online. Sim, aulas online. Porque muitas faculdades hoje em dia já dão os cursos EAD que a gente fala. E agora com a pandemia, muitos cursos online de todas as mais variadas áreas possíveis e imagináveis. E na área da saúde, muita gente tem restrição do curso EAD, de um curso à distância, porque principalmente quando a gente tem aulas manuais, aulas que tem que manusear, sei lá, eu lá na minha época de faculdade, microscópio, a gente teve microbiologia, tinha que fazer o teste lá na plaquinha de Petri, enfim, aulas práticas, né, digamos assim. Então fica difícil de fazer um curso online com isso, concordo? Porém, assuntos regulatórios, responsabilidade técnica é diferente, porque muitas das coisas que eu passo para vocês são conteúdos teóricos e a prática, de fato, vai ocorrer no dia a dia. Então, tanto nesses vídeos que eu passo para vocês a minha experiência, a minha rotina, como é que é, quanto nos cursos online, porque eu ministro cursos, viu, gente? Durante algumas turmas no ano, a gente tem cursos de responsável técnico, de assuntos regulatórios, como registrar produto, enfim, são alguns cursos no decorrer do ano que a gente tem. E esses cursos todos são 100% online. E eu quero mostrar para você que é totalmente viável fazer esse tipo de curso online. Eu, no passado, ministrava essas mesmas aulas, esses mesmos cursos presencialmente. Eu sempre ministrei cursos, eu vivo falando isso, mas eu vou repetir. Tenho mais de 15 anos de experiência como responsável técnica, como assuntos regulatórios, e eu fazia esse tipo de curso, primeiro nas empresas, né? As empresas me contratavam para treinar os seus funcionários. Depois eu passei para cursos presenciais com alunos, eu juntava uma turma de profissionais da saúde querendo entender sobre, principalmente, responsabilidade técnica e como classificar produto. Então, eu fiz esse curso. Eu, ao longo da minha carreira, gente, desenvolvi uma metodologia minha de traduzir toda a legislação, todo o regulatoriês, que são as siglas, os termos que a gente usa no dia a dia, traduzir tudo isso e trazer de forma mais simplificada para vocês, para os meus alunos presenciais online. Então, no decorrer do ano, com essa metodologia que eu fui simplificando os termos para ensinar mais facilmente para vocês, primeiro presencialmente e agora no online. Quando chegou a pandemia, o ano passado, que, né, gente, já fizemos aniversário de pandemia, infelizmente é isso. Quando chegou a pandemia, eu já estava fazendo essa migração para cursos online, eu já estava iniciando, eu já tinha essa intenção de fazer os cursos online. Quando veio a pandemia, eu dei aquele break, que eu falei, nossa, vamos ver o que vai acontecer primeiro, na economia do Brasil, do mundo, enfim. As aulas online vieram para ficar. Elas vão ficar conosco. Muitas coisas podem voltar ao presencial, mas assim como eu acredito que as aulas de assuntos regulatórios, responsabilidade técnica, elas possam ficar, sim,
E vai ser mantido esses cursos online, assim como os meus cursos de responsabilidade. Mone, que está aqui hoje na nossa audiência, fez um curso online comigo. E eu estou querendo dizer isso, que não é porque é online que você vai perder algum conteúdo ou vai deixar de entender alguma coisa. Eu ministro as aulas online, mas eu também dou assistência online ao vivo com vocês, para tirar as dúvidas. Porque eu sei que mesmo tendo muito bem explicado e traduzido, que essa é a minha intenção, traduzir para vocês a legislação, para deixar de uma forma mais simples para vocês poderem entender, eu sei que ainda assim vão surgir dúvidas. Então, a gente também faz aula ao vivo, é online, mas é ao vivo. Então, eu vou olhar o seu olhinho, eu vou saber se você entendeu ou não, e eu vou tirar suas dúvidas. Então, essa é a vantagem. E qual é a vantagem também de um curso online? Assim como a aluna Simone aqui hoje, presente na live, você poder assistir no seu tempo, no seu horário. A gente ministra a aula online, ela fica gravadinha, e você tem uma senha de acesso. Então, você pode assistir a sua aula pela manhã, pela tarde, pela noite, ou no final de semana. De repente, se você já trabalha de segunda a sexta-feira, em vez de assistir o curso no final da noite, quando você já está cansado, você deixa para maratonar no sábado. Essa é uma das vantagens de fazer os cursos online, certo? Eu espero que você entenda e venha para cá. Ah, obrigada, Simone. Adoro minhas alunas. Obrigada mesmo, Simone. Simone está dizendo aqui, eu vou ler porque vocês não têm, não sei se vocês estão no chat. Mas está falando que o conteúdo é bem explicado e desenvolvido. Ah, que bom. Fico feliz, viu, Simone? Então, voltando aqui para os cursos online. Nesses cursos, como eu já te falei, que são esporádicos, tá? Não são, a gente não faz curso durante o ano todo, não. A gente tem algumas datas específicas. No mês de março, por exemplo, não tivemos nenhuma turma. A turma da Simone já concluiu o curso, certo, Simone? E agora, prontas para o mercado de trabalho, que eu espero que vocês se lancem. Todo esse intuito, os meus vídeos, as minhas lives, os meus cursos, é querer mostrar para você, profissional da saúde, que é uma área boa de assuntos regulatórios, responsabilidade técnica. Eu falo sempre nas lives, nos vídeos. É uma área que tem emprego, estão sempre contratando. Tem bom salário. Se você investir em você e no seu crescimento, aprendizado, você consegue crescer rapidamente lá na sua área e ganhar salários cada vez mais altos. Você começa num salário menor, certo? E aí você vai crescendo e aí você chega num salário alto. Eu mostrei em outro dia, em outro momento, um vídeo onde a CNN mostrou que o salário de gerente de assuntos regulatórios pode chegar a R$ 35 mil. E isso é verídico, isso é fato. Agora, para você chegar até lá, vai de você escalar, né? Para crescer e chegar até lá. Mas é totalmente possível. E se você hoje aceita trabalhar numa empresa menor, com menor volume, para você aprender antes de querer crescer, eu indico. É uma dos ramos que eu indico. Você iniciar numa empresa de menor volume, aprender tudo que tem que aprender e depois migrar para onde você deseja de fato. Se é uma empresa ou crescer junto com a empresa. Acontece muito também. A empresa, quando ela está iniciando, ela é pequena. Aí ela vai crescendo, ela vira uma empresa grande ou de médio porte. E você cresce junto com a empresa. Às vezes você não precisa migrar de emprego, né? De empresa. Você pode ficar lá e crescer junto. Então, o intuito meu é esse, trazer para vocês essa tradução de linguagem de assuntos regulatórios, simplificar tudo. A legislação, ela é quem manda em tudo isso. Então, a gente tem que saber que ela existe, mas a gente não precisa decorar a legislação inteira, a gente não precisa saber tudo da legislação. Então, vou aproveitar que tem bastante gente aqui online, vou falar que a gente vai ter a maratona, vai acontecer, então, na segunda semana de abril, aonde eu vou mostrar para vocês o que é ser um responsável técnico, quais os caminhos que me levam a ser um responsável técnico, até
se você encontrar o seu emprego e for recrutado, o que você faz quando você chegar lá para trabalhar? Porque às vezes fala, meu sonho é trabalhar lá. Aí você chega lá e pá, não sabe nem o que tem que fazer. Não se desespere, assiste lá a nossa maratona. E eu ainda vou dar algumas aulinhas gratuitas sobre assuntos regulatórios, que são os passos iniciais da carreira. Assim, quando você encontrar com o seu emprego, você já vai chegar sabendo, pelo menos, o início, né? Como é que tudo começa. Aí depois você se aprofunda, cresce para ganhar o salário de gerente de assuntos regulatórios. Aí vai depender de você, certo? Então não perde a maratona, vai ser na segunda semana de abril. Falando então do nosso tema da live de hoje, eu anotei aqui para não esquecer de falar que muita gente ainda é resistente às tecnologias, às aulas online. E eu fiz um curso, gente, de autoconhecimento, onde eu, quando estou muito em dúvida, eu converso comigo mesma. Eu costumo olhar para o espelho e conversar comigo para ter um diálogo. Às vezes eu não olho no espelho, mas eu fico num diálogo interno. E nesse curso que eu fiz, eu aprendi que muitas coisas que a gente tem barreira com a gente tem que abrir mão. E eu aprendi esse exercício aqui, ó, vou ensinar para vocês. Abre mão da sua resistência, seja lá no que for. Então, se hoje você é um profissional da saúde, quer entrar nessa área, quer ser um responsável técnico, mas está lá resistindo, eu não sei se eu consigo, é muito difícil, eu vou aprender num curso online, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Abre mão disso tudo. Isso daí a gente tem na nossa mente, é uma autossabotagem, a gente está sabotando a gente mesmo. Então, faz 2 exercícios, conversa com você mesmo e fala, gente, voz interior, para com isso. Eu vou conseguir sim, porque eu quero, eu vou me esforçar, eu vou aprender e vou atrás. E outra coisa, abre mão da resistência. Não quer mais? Abre mão da resistência. Tudo isso para mostrar para vocês que é possível. Eu, biomédica, formada há bastante tempo, caí de acidente nessa área de assuntos regulatórios. Eu trabalhava em hospital, centro cirúrgico, dentro da sala de cirurgia, com um aparelho que chama autotransfusão. Eu, às vezes, ficava em 3 salas ao mesmo tempo, com 3 máquinas diferentes. E era uma loucura, uma rotina doida. Eu dava plantão de fim de semana, eu dava plantão noturno. Eram raros os noturnos, mas eu dava. Eu tinha que trabalhar nos feriados, enfim, rotina hospitalar, né? E eu estava cansada disso tudo. Saí desse emprego, fui fazer como especialista de produtos com um equipamento em específico, que era a ablação para cirurgia cardíaca. A minha especialidade é cirurgia cardíaca. Mas também não tinha horário, não tinha rotina. Às vezes eu ficava o dia inteiro no centro cirúrgico, aquela loucura. Daí eu recebi o convite para ser responsável técnico numa importadora, distribuidora de produtos para a saúde. E eu, oi? Hein? O que é isso mesmo? Mas na época, mesmo nem sabendo o que era, eu aceitei o convite e fui. Para você ver como tem emprego e falta profissional. Eles me fizeram esse convite numa reunião. Eu fui lá para receber, que eu tinha feito uns procedimentos para eles, e recebi o convite. Caí de paraquedas, não sabia o que era, tive que aprender sozinha. A legislação ela é ampla, tem tudo lá em legislação. A gente pode fazer uma pesquisa pela internet para encontrar a legislação, mas aí você tem que ler todas elas, uma junta com a outra. Foi difícil. Dá para fazer? Dá, mas é difícil. Está tudo muito espalhado e a gente tem que ficar lá juntando. Por isso, que já que eu já passei por isso, já que eu já traduzi tudo isso, eu quero ensinar para você de uma maneira mais simplificada, porque olha, sofri. Foi difícil eu aprender sozinha, não recomendo, tá? Mas enfim, é possível. Demora mais, né? O que você pode aprender em 4 meses, você aprende em 3 anos, mas ok, dá certo. Vai de você. E também da sua velocidade, né? De repente você é mais rápido do que eu para ler legislação. Aí depois que eu entrei para esse mundo, eu fiquei 3 anos nessa distribuidora e aí eu já fui para uma multinacional. Eu estava grávida quando eu estava na importadora, quando eu soube dessa vaga na multinacional japonesa. Uma amiga minha trabalhava lá e falou: olha, tem uma vaga aqui, você não quer vir? Eu falei, tô grávida, né? Não dá.
Eu vou te falar, deu o tempo da minha gestação inteira, a vaga ainda estava lá. Por quê? Porque não tinha profissional qualificado, gente. Não tem. Hoje em dia até existem, mas ainda são poucos os qualificados. E a empresa japonesa era um cargo já de coordenação, supervisão, então eles queriam alguém com experiência. Deu tempo de eu ter o meu filho. Durante a minha licença maternidade, eu fiz a entrevista de emprego. Passei e fui aceita. Então, eu voltei da licença maternidade, pedi a minha demissão e comecei no emprego novo, para você ver. Aí eu fiquei quase 5 anos na empresa japonesa. Fiquei lá eu aprendi pra caramba. Eram muitos produtos, muitas fábricas. Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão, para vários países na Europa. Fui conhecer as fábricas, fui fazer auditoria com a própria Anvisa, porque a gente tinha que. É indicado, né, que vai alguém da empresa do Brasil acompanhando, para não passar os perrengues, né, de auditoria. Então, eu tive a oportunidade de viajar tudo isso. Depois da empresa japonesa, que eu fiquei quase 5 anos, eu fui para a multinacional americana. Lá, eu vou te falar, o cargo de gerente, aí eu fui como gerente de assuntos regulatórios, né? Eu já tinha experiência para fazer essa transição, e você vê, estou te falando em 8 anos. Já fui como gerente. A vaga estava em aberto há pelo menos 6 meses, quando eu cheguei. Então, quando eu te falo que é difícil, acredita em mim. Não fica com receio, não. Eu estou te contando a minha trajetória para te falar que na japonesa demorou quase 1 ano para eles encontrarem alguém, que fui eu. Na americana também ficou lá uns 6 meses a vaga em aberto. E eu não sabia, né? Quando eu vi a vaga, eu me candidatei. Mas é que eu não estava procurando. Aí quando eu comecei a procurar, uma amiga minha indicou, na verdade, porque, gente, outra coisa, é muito importante essa rede de indicação. É muito importante. Muitos profissionais de assuntos regulatórios a gente se conhece, porque a gente tem as reuniões, que agora, infelizmente, não estão acontecendo, né? Mas, enfim, onde a gente pode conhecer outros profissionais e fazer essa troca de experiências, tirar dúvidas e pedir indicação. Eu tenho uma amiga, ela trabalhava comigo na empresa, eu já tinha saído, mas eu a conhecia, eu a orientei, eu era a RT, ela era a RT substituta, e um amigo meu de uma multinacional muito grande falou: Olha, eu estou precisando de uma analista. Você tem alguém? Eu falei: tenho alguém. E indiquei ela fez as entrevistas, passou e foi contratada. Só para te falar que essa indicação, essa conversação entre nós, isso ajuda muito, ajuda muito. E eu estou querendo ajudar vocês, profissionais da saúde que querem começar essa carreira. Até por isso eu criei o Telegram. O Telegram é uma ferramenta parecida com o WhatsApp. A gente tem que baixar no aplicativo no celular. Então, se você não tem, vai lá no seu Apple Store, Google Store, baixa o aplicativo do Telegram, se inscreve lá, né? Coloca seus dados. Na verdade, o meu acho que eu vinculei com o Instagram. E aí você se cadastra lá, automaticamente os seus contatos do celular que estiverem ali já vão ser puxados para você e me encontra lá. No Instagram, a gente está como Visa Expert Online. E esse canal do Instagram a gente criou porque sempre que um colega meu, ou um cliente meu, porque hoje em dia não contei a trajetória inteira, né? Depois de 4 anos como gerente de assuntos regulatórios, eu lancei carreira solo e sou consultora já há 7 anos. Então, hoje eu trabalho como consultora, sou diretora na minha própria empresa. Então, muitos colegas, muitos clientes, muitas empresas, quando estão iniciando as atividades, pedem indicação de um RT ou de um profissional de assuntos regulatórios, que são, já expliquei a diferença, é pequena, mas tem uma diferença entre uma e outra. Um RT pode ser assuntos regulatórios, mas um assuntos regulatórios nem sempre é um RT, certo? E aí, eu criei o canal do Telegram porque ainda outro dia, acho que no mês passado, veio alguém me pedindo indicação era assistente, não era nem analista, assistente de assuntos regulatórios que tivesse um conhecimento mínimo. E eu não tenho ninguém para indicar mais, gente, porque como agora consultora, as reuniões suspensas, a gente meio que perdeu o contato. Eu converso com meus colegas
gerentes, né? Quem é gerente, quem é gerente. Agora, o gerente que tem o seu funcionário não vai querer indicar ele para trabalhar em outra empresa, né? Não. Então, eu estou querendo é qualificar o maior número possível de profissionais. Eu estou querendo ensinar essa profissão para você e depois eu ainda quero te ajudar a encontrar esse emprego. Lá no Telegram, sempre que aparece, não é todo mês que aparece, não é sempre que aparece, mas é com frequência. Durante o ano, eu posso dizer que é com frequência que aparecem essas pessoas pedindo indicação. E eu não tenho que indicar, gente. E não é só do Brasil, sim, tá? Mas não é só de São Paulo. Já tive gente pedindo indicação para o Rio de Janeiro, até para Joinville, um cliente meu. Na época foi difícil encontrar, porque olha, São Paulo a gente até tem uma concentração maior de gente que quer aprender. Mas saindo de São Paulo, não sei se o pessoal não acredita que tem emprego para eles na região deles, mas tem, gente. Tem fábrica nacional espalhada pelo Brasil inteiro e tem distribuidor espalhado no Brasil inteiro. Já auxiliei empresa lá no Mato Grosso, em Minas Gerais, como é que é? Paraíba, enfim, espalhado pelo Brasil. Joinville, que eu citei agora, Porto Alegre, tem para cada cidade capital tem um distribuidor grande. E depois, na região, que é o interior das capitais, né, que vai seguindo para as regiões interioranas, tem um distribuidor sim. Então, se não tem um distribuidor na cidade que você mora, eu garanto que na sua região tem. E eu garanto, porque é exigido por lei, que ele precisa de um profissional da saúde, como eu, como você. Então, voltando tudo, vamos voltar aqui. Eu quero que você abra a mão das suas resistências, faça cursos online, assiste os meus vídeos. No YouTube tá cheio de vídeo meu explicando o que é ser responsável técnico. E se não tem vídeo, eu tô gravando, viu, gente? Tô sempre gravando. Então vai entrar vídeo novo. Fica lá, acompanhe os canais. Eu falo do YouTube, que é a maior concentração dos vídeos. Mas tem também vídeo disponível no Instagram, no Facebook, em todos os canais. Então acompanhe a gente, assiste os vídeos. Se interessa, vai ter a maratona lá em abril. Durante o ano, em alguns períodos, eu dou cursos online. Você pode assistir no melhor horário para você. Se especializa. Queira investir o seu tempo em você. Eu fiz uma live outro dia falando só disso. A sua maior preciosidade, que o seu melhor investimento é no seu tempo. Você tem que aprender a investir em você, na sua carreira, para você crescer e investir. A gente já faz um sacrifício enorme para fazer a faculdade. Muitos alunos trabalham de dia, estudam à noite ou vice-versa. Pode estudar de dia e trabalhar à noite, mas enfim, a gente já sabe que são anos puxados. A gente se forma e a gente quer o quê? Um bom emprego, a gente quer um bom salário, a gente quer reconhecimento profissional, a gente quer tudo isso. Mas também não é todo mundo que vai cair no colo, né, gente? Como eu, que tropecei e caí na oferta de emprego. A gente tem que batalhar. A sorte faz parte, sim, mas também tem o esforço. Então, eu quero dar para vocês todas as ferramentas, no maior número de pessoas e profissionais possíveis, para que venham comigo. Vamos aprender assuntos regulatórios? Vamos ser responsável técnico? Eu já te falei que o responsável técnico, ele pode assinar mais de uma empresa. Sim, pode. Já dei o exemplo de uma colega de trabalho, farmacêutica, que ela assina 2 distribuidoras e 2 transportadoras. Você só tem que saber distribuir o seu horário. Então, eu mesma, durante a pandemia, consegui um emprego de responsável técnica. O cliente, nem era cliente ainda, ele me encontrou no LinkedIn por esses vídeos todos, me pediu uma indicação, eu joguei lá no grupo do Telegram, ninguém se interessou. Eu ofereci para ele como consultora, vamos fazer consultoria. E ele tem vários pontos para arrumar. Aí partiu dele, falou: "Ah, já que você vai ser minha consultora, não quer também assinar aqui como RT?" Para ele vai acabar saindo até mais barato. E eu vou dedicar algumas horas do dia para trabalhar para ele, porque eu também sou RT da minha própria empresa. Como eu te falei, pode ser mais de uma. E ele aceitou os meus termos, eu aceitei o convite e ele os meus termos. Agora, tem 3 semanas. A gente assinou um contrato de trabalho, tem 2 semanas.
em plena pandemia, em plena crise, o setor da saúde crescendo, o desemprego, né, crescendo, o desemprego, oferta de emprego caindo. E eu insisto que profissional da saúde não bobeia, não. Estamos aqui, assuntos regulatórios, responsabilidade técnica. Se qualifica, aprende, gasta o seu tempo em você, para você arranjar o seu emprego. Lá na maratona que eu falei para vocês que vai acontecer em abril, eu vou inclusive dar dicas de como fazer essa busca pelo emprego. Eu não posso te garantir que você vai arranjar um emprego, mas eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar dicas para você fazer essa busca. Se depender de mim, o que eu mais quero é muitos profissionais da saúde habilitados, com conhecimento, que cheguem na empresa já sabendo pelo menos o básico. O que eu faço quando eu chegar lá? O que eu implemento primeiro? Eu tive pergunta aqui de uma outra live, a pessoa falando isso, olha, acabei de assumir como RT, eu entrei, agora o que eu faço? Começo por onde? E essa dúvida é super comum. Muitos clientes meus também contratam RT sem experiência, tá, gente? Muitas empresas, reforço de novo, contratam sem experiência. Então, aí eles vêm perguntar para mim. Por isso que eu desenvolvi esse curso, que eu te falei que antes era presencial e que hoje eu faço online, porque muitos RTs não têm experiência, chegam lá e ficam perdidos, gente. O que eu vou começar por onde agora? E não se desespere, porque isso é super normal, igual eu lá no passado. Eu não falei para você que eu tropecei e arranjei emprego? Então, eu fiquei perdida. Mas hoje você não precisa passar por isso. Lá nos meus vídeos gratuitos, todos eu estou explicando. Pelo menos uma dica ou outra você pega. E a dica de ouro, né? Anota, porque depois a nossa mente, ó, pode ser que ela esqueça. Eu espero ter convencido a vocês todos que ser responsável técnico é uma boa. Ser profissional de assuntos regulatórios é uma melhor ainda. Ser os dois juntos é ainda melhor. E te explico por quê. Eu, quando fui coordenadora de assuntos regulatórios, eu tinha meu salário de coordenadora e meu salário de RT, responsável técnica. Eu, quando fui gerente de assuntos regulatórios, eu tinha meu salário de gerente e eu tinha meu salário de responsável técnica. Fica a dica. E só repassando rapidinho, porque de repente as pessoas não têm isso em mente, né? Para ser responsável técnico, precisa ser profissional da saúde habilitado no seu conselho regional. Então, tem que ter o diploma válido e o conselho regional. Se você está se formando, porque pode ser o caso de muitas pessoas que estão se formando, mas já resolveram que querem trabalhar nessa área. E eu acho o máximo, tá? Dica número 1, já vai fazer estágio nessa área se conseguir. E a dica número 2, assim que se formar, vai lá, pega o seu diplominha da faculdade e faz a inscrição no Conselho Regional. E aí você já está habilitado a ser assuntos regulatórios e responsável técnico. Se você hoje, assim como a minha aluna Simone na época, hoje em dia eu não sei, já estava trabalhando e fazendo o curso de assuntos regulatórios comigo, ainda assim eu indico começar a busca para ser um responsável técnico. É mais fácil começar como RT, responsável técnico, RT numa empresa pequena e crescendo, do que numa empresa grande. Porém, as empresas pequenas nem sempre anunciam as vagas nos sites que a gente tem disponível. Em outro vídeo, eu dei a dica do LinkedIn. O LinkedIn também é uma ferramenta ótima, tem várias vagas lá. Eu não entrei para ver, porque tem uma pessoa que me contactou e disse que no LinkedIn nem todas as vagas estão realmente lá, embora esteja o anúncio. E pode ser verdade. Assim como eu já me candidatei no passado a algumas vagas lá que eram verdadeiras e existentes. Eu já tive empresas em que eu passei e acabei não aceitando porque o salário não compensava. E eu já tive empresas em que eu cheguei na final era eu e mais uma pessoa, nós éramos dois, e eu acabei não sendo a escolhida. Tudo pelo LinkedIn no decorrer desses anos, né? Mas é uma dica de um local onde eu sei que tem vagas anunciadas, gratuitas.
Se você ainda não está no LinkedIn, eu recomendo que você entre no LinkedIn, faz o seu cadastro, me acha lá, Mônica Sanches, e pega lá dos meus amigos quem já trabalha na área e manda solicitação de amizade. Porque, assim como eu, muitos profissionais ficam postando as coisas de assuntos regulatórios. E aí você vai se familiarizando com os termos. E aí, quando você for fazer um curso, comigo, espero, mais para frente a gente vai ter curso no decorrer do ano aí. Você já vai estar, pelo menos, sabendo do que é que vai ser dado ali no curso. Fica a dica, ferramenta gratuita que é o LinkedIn. E aproveita para fazer a busca pelo seu emprego. Eu dei uma vasculhada lá essa semana. Tem algumas ofertas para responsável técnico em algumas cidades que não são capital. Então, ó, de repente você não é da capital. E para assuntos regulatórios. Mas eu vou te falar, a última vaga que eu vi lá, de analista e de assistente, as duas, para empresa multinacional, que eu já expliquei aqui, que é a fábrica de fora do Brasil, que está querendo vender o seu produto aqui no Brasil. Por lei, ela é obrigada a ter um CNPJ, um endereço aqui do Brasil. E essa empresa precisa ser aprovada pela Anvisa, pela licença sanitária. Então, obrigatoriamente, ela vai precisar de um profissional da saúde para assinar como responsável técnico. Então, essas vagas eram as duas para multinacional, empresas grandes, e as duas pedindo pelo menos inglês intermediário. Então, a gente volta a falar na tecla do inglês. Se você quer crescer na carreira, pensa nisso. Se você não faz o inglês ainda, se planeje para começar a fazer o inglês. Pode ser que você arranje o seu emprego primeiro e faça o inglês depois? Pode. Mas se o seu objetivo for trabalhar numa multinacional, como eu trabalhei na japonesa, já pensou eu viajar ao mundo e não falar nem o inglês? Pelo amor de Deus. Eu já contei em lives anteriores os perrengues que eu passei falando inglês. Imagina sem falar o inglês. Hoje em dia, a gente baixa no celular o tradutor e ele te dá a tradução instantânea. Você coloca em português e ele te dá em inglês. Então, isso vai facilitar a sua viagem, por exemplo, se você for mandada para fora, porque é muito comum uma multinacional mandar o seu funcionário. Quando eu entrei na empresa americana, na primeira semana, o meu treinamento, passei uma semana em Miami. Miami era a sede aqui da América Latina. O gerente acima de mim, que era gerente de América Latina, a sede ficava em Miami. Então, ele chamou o pessoal da América Latina inteira para fazer essa reunião. E eu passei a primeira semana do emprego em Miami. Pensou, se eu chego lá, gerente, sem falar inglês? Começa como RD, mas já pensa no seu futuro. A gente não está falando aqui de crescer, de ganhar salário de gerente, de chegar a 35 mil reais. Então já começa hoje, gente. Se você ainda não pode fazer o curso de inglês, pega essas dicas, joga aí na internet, no Google, aulas online, inglês gratuita. Online, gente, hoje em dia é tudo online. Abre mão do que você não quer. Vem para o mundo digital, hoje em dia é tudo online. E joga lá e se inscreve e começa a fazer aula gratuita de inglês, pega as dicas de inglês. Eu, quando comecei no inglês, fui lá na faculdade, precisava de inglês para fazer os trabalhos. Eu acho que você, profissional da saúde, também já passou esse perrengue. E eu não tinha tradutor na época, era o dicionário, aquele de papel, que hoje em dia a gente nem sabe mais o que é. Então, aquele de papel foi um trampo danado. Hoje em dia está tudo muito facilitado. Eu vou contar aqui para vocês, rapidinho, a última viagem internacional que eu fiz antes da pandemia, tá? Foi em 2019. Eu fui para a China. Passei 15 dias na China. E lá na China, gente, não é todo mundo que fala inglês. Assim como aqui no Brasil. Se o pessoal de fora vier para o Brasil e for largado no meio de São Paulo, ele ainda vai encontrar uma pessoa ou outra que fala inglês. Agora, se ele for para Sorocaba, Jundiaí, sei lá, sair do centro de São Paulo, quase ninguém fala inglês. O mesmo vale, falei São Paulo, mas vale no Rio, vale em qualquer lugar aqui do Brasil.
Aí eu fui para a China. Cheguei lá, quase ninguém falava inglês. E eu não falo mandarim, não falo mandarim. Enquanto eu estava em Pequim, que é a capital, eu ainda encontrei uma pessoa ou outra, as placas em chinês e inglês. Então eu conseguia me localizar. Aí quando eu saí de Pequim, fui para o interior, zero pessoas falavam inglês. Eu fiquei em alguns hotéis que a gente teve que sair, né, de uma cidade para outra. No primeiro hotel que eu fiquei, nem a recepção do hotel falava inglês. Eu já contei isso, eu estava com uma colega aqui do Brasil, ela foi comigo. Nós ficamos no quarto, no mesmo quarto. Chegamos lá, era inverno, tava um frio danado, aquele frio tipo 2 graus. Então, tudo o frio. Chegamos no quarto, tava tipo 32 graus. Tava muito quente, aquele quarto quente, quente, mas quente assim. Pensa que você tava na praia, só que você tava no quarto do hotel. E a gente não conseguiu mudar a temperatura, porque é só baixar, né? Não deu. Aí tentamos ligar, tentamos ir pessoalmente na recepção. Veio a camareira para falar comigo. Gente, não teve jeito. Até elas entenderem que a gente. Acho que eles pensaram assim: ah, povo do Brasil, Brasil, país do calor, país do verão, vamos colocar 30 graus lá. Eu não conseguia me comunicar. Aí que eu fiz? Eu peguei o celular, falei em português, blá blá blá. Coloquei lá em mandarim para a pessoa escutar, ela entendeu. Ainda assim, não conseguimos resolver a questão do quarto e nós fomos para mudar de quarto. Paciência, eu tinha uma vista maravilhosa da frente do hotel, eu fui ficar lá no quarto com a vista para os prédios. Fazer o quê? Mas deu certo. Esse foi um perrengue. E olha, eu falando inglês, imagina se eu chego lá e nem inglês eu falo. Ainda vou falar outra coisa. De lá, uma outra oportunidade, eu fui visitar a muralha da China, deu tempo, porque entre uma reunião e outra, porque, ai, gente, quando a gente viaja, trabalha, é uma reunião atrás da outra. Mas eu fiquei o fim de semana. Então, eu pude conhecer no final de semana, eu fui fazer compras. E eu cheguei, nós fomos na muralha da China. E o nosso guia, ele falava inglês mais ou menos. Mais ou menos. Mas ele conseguiu entender que a gente queria ir. Ele comprou, ele fez a gentileza de comprar os tickets, né? Nós somos de teleférico. Ai, quase que eu não lembro. Nós somos de teleférico. Tava um frio, gente, até neve a gente pegou. Quando a gente chegou, tava muito frio, mas não tava nevando. Aí abriu o sol. Fomos de teleférico. E ele concordou de ir com a gente. Ainda bem, né? Porque, assim, local turístico, o pessoal fala um pouco de inglês, sim. Então, a gente conseguiu se comunicar, conseguiu, né? Mas ele em si falava inglês bem mais ou menos, era mais na mímica. Muitas situações, por exemplo, quando eu fui do McDonald's. Sim, na China tem McDonald's. E eu fui. Achei o lanche um pouco engordurado, mas eu fui. E para fazer o pedido, imagina assim, gente, eu, né, loira, vocês não me conhecem, mas eu sou alta, totalmente outra, nada parecido com o povo chinês, zero parecido. A pessoa que estava comigo, uma moça também, cabelos curtos, chinês não usa cabelo curto, de jeito nenhum. Então, duas pessoas totalmente fora do padrão, chega para fazer um pedido no McDonald's, mesmo em inglês, tá, gente? O cardápio estava em inglês, mas a pessoa que me recebeu não falava nada de inglês. Então a gente pegou o cardápio, foi por apontamento, né? Apontei, eu quero esse, eu quero esse. E lá não é número 1, 2, 3, não, tá? E Big Mac não chama Big Mac. Não lembro o nome, mas enfim, é outro nome. Mas os lanches são parecidos como são em qualquer lugar do mundo. Tudo isso para falar para você que é importante, se você quer crescer na área de assuntos regulatórios, profissional da saúde, quer ser um RT, quer ser um analista, quer ser um coordenador, quer chegar a gerente, investe no inglês também. Vem aprender o que é assuntos regulatórios, vem aprender o que é ser um RT, um responsável técnico, numa importadora de produtos.
eu friso bastante, tá? Os meus vídeos são voltados para a importadora de produtos para a saúde. Já fiz vídeo explicando o que são. Então, se você quer crescer, quer aprender, investe também um pouquinho do seu tempo em inglês. Hoje a live é sobre cursos online. Então, abre mão da resistência e vem assistir os vídeos, os cursos online. Curso de assuntos regulatórios comigo vai ser online, são ao decorrer do ano online. Vamos ter maratona profissionais da saúde conhecendo assuntos regulatórios. Vai ser em abril, segunda semana de abril. Anota aí na agenda. Vem entender o que é ser responsável técnico, o que é ser um profissional de assuntos regulatórios, como eu atuo nessa área, o que eu faço quando eu chegar lá, os conceitos, pelo menos para iniciar nessa carreira. Nessa maratona, eu vou ensinar até algumas dicas de onde encontrar o seu primeiro emprego, quem sabe? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. E também, uma dica final, o Telegram. Entra lá no Telegram, se inscreve. Lá no Telegram, baixa no seu aplicativo, busca por Visa Expert Online e encontra a gente lá. Nas redes sociais, Mônica Sanches. Expert Mônica Sanches. Você vai ver o meu rostinho lá. E coloca para seguir a gente. Nós estamos produzindo vários vídeos também que vão ser publicados aqui no YouTube para divulgação. Então, se inscreve no canal e coloca lá o sininho para você ser notificado cada vez que entrar um vídeo novo. Tudo isso para te convidar a fazer parte do mundo de assuntos regulatórios. Eu estou louca para você vir. Vem aprender, vem com a gente.